Abraão, mata teu filho. Isso, Senhor, mata teu filho, cara, para ver se você obedece ou não a mim. Abraão ficava sofrendo um mês. Na hora que ia matar, um anjo do Senhor segurava a mão de Abraão. Isso não é nem maldade, aos nossos olhos é perversidade. Mas como Javé não tem maldade, ele precisa conhecer Abraão para ver se Abraão é confiável, ele vai mexendo. Isso é um absurdo para a gente, mas é assim que funciona. Nesse sentido, ele não tem consciência, como eu ouvi falar lateralmente. Ele não tem consciência nesse processo que ele Isso. É terrível para nós humanos, mas é assim que funciona e ele não disfarça. Abraão, submete-te a mim que eu te darei nesse pacto que nós estamos fazendo. Você me dá isso, eu dou aquilo. Foi assim com Noé, com Moisés, com Abraão, um pacto. Porque ele só sabe agir dessa forma com a espécie humana desperta. Sim, Rogério, O quê? as leis kármicas não têm... para Javé, elas não existem? Existem. Qual é o drama de Javé? Nós já estamos submetidos às regras das leis morais do karma. Estamos mergulhados no universo dele e temos que administrar o que o nosso livre-arbítrio aqui dentro determina. A pergunta de Eugênia é genial e profunda. Ela está perguntando, e Javé? Que retira de quem lhe apraz, que bate de quem lhe apraz para testar. Ele não está provocando karma com isso, não? Só que nós aqui na Terra, Flávio, só administramos o nosso karma pesado depois que nós morremos. Enquanto não, a gente está lidando com a vida do jeito que ela é. Tempo virá, ao longo da eternidade, em que Javé terá que administrar absolutamente tudo o que ele fez, desde o primeiro segundo em que ele resolveu criar um universo. Ou seja, quando o universo esfriar. Mas como não tem passado, nem presente, nem futuro, já que esses 13,7 bilhões de anos são um momento presente só. Você respondeu agora, né? Agora falta uma coisa. A parte física... Podemos dar mais 10 minutos aqui, porque... Sim, sim. Então tudo acontece ao mesmo tempo, mas a parte física vai acabar um dia, né? Então é esse espaço aí que cobra a primeira pergunta dele lá, né? Acabou a parte material, acabou o problema? Foi isso que ele perguntou, né? Todo isso, eu disse a você. A resolver o problema, quer dizer, termina pra gente. Para Javé começa. Eu disse que eu não poderia me aprofundar em certos assuntos. Rogério, e a quem ele está submetido? E a quem ele está submetido? Ele vai ter que fazer conta. A mesma regra que todos nós estamos, a justiça divina. Seria o pai amantíssimo. Para não prolongar e terminar, porque senão não termina, não quis ser uma... Não, mas ele não respondeu o que eu falei. Deixa eu só responder aqui a pergunta. Os espíritos estão pedindo para Não é minha responder. pergunta, é só uma coisa para falar. Qual é o drama? Esse universo não pode acabar sem que antes todos os bolsões kármicos dos níveis espirituais primários vinculados ao aspecto físico do universo tenha um só espírito prisioneiro. É por isso que ele está em Porque expansão. senão é um impasse. É por isso que ele está sempre em expansão, Rogério. Não, isso aí é um outro problema, mas eu não posso falar. Já existe a solução para esse universo. Então é preciso que todo mundo, todos nós, nos libertemos desse universo para que Javé se liberte também. É isso mesmo. É só isso aí. É só isso. Diga lá. Só para concluir, para a gente ficar, porque ficou uma balança assim, meio oscilante. Ora sim. Qual é a... E veja só, eu vou me preocupar muito se vocês disserem que eu vou aprender tudo. Tá? Eu não entendo nada do que eu estou falando. Né? Qual é a interação do Cristo e a sua colocação hierárquica nessa questão com Jeová, face ao Pai Amantíssimo? Eu teria que fazer uma palestra só sobre isso. Só sobre isso, né? Não é fácil de responder. É, veja só, em São Paulo, eu fiz um seminário uma vez Ubatuba. lá, em Ubatuba, em que 2 horas, o seminário foi umas 8 ou 10 horas, eu não me 8 lembro horas. quanto tempo foi. 8 horas. 8 horas. Você sabe tudo. As 2 primeiras horas eu só falando sobre isso.
Porque ficou Por isso uma depois coisa passa assim. para ele. Quem melhor fala a respeito disso, de tudo que foi escrito na Terra até agora, são os Vedas e o livro de Urântia. Se aproxima daquilo que eles me passaram. Mas em rápidas palavras, dá para dar uma pincelada. A deidade, ela é algo tão incompreensível para nós, que ela se personifica em divindades. E essas divindades, que representam a deidade, algumas dessas divindades criam divindades menores. Tudo isso aqui existe no âmbito que nós poderíamos chamar de paraíso. São os níveis espirituais mais evoluídos, que não tem nada a ver com esse universo, nem com outros universos. O livro de Urântia chama isso da ilha estacionária do paraíso. Então, cada um chama de um jeito. O problema é que uma dessas divindades menores resolveu criar um universo e não deu certo. Aí uma divindade maior veio para o sacrifício. Ok, Nelson? Ricardo fez uma pergunta. Se para esse universo já existe um problema ou a solução? É ridículo eu dizer isso, mas o que esses seres têm me dito, que a solução para esse universo passou a existir a partir da criação da espécie Homo sapiens. Só que a espécie Homo sapiens está sendo ocupada por quem? Por espíritos criminosos, que é o nosso caso. Mas na hora em que a Terra deixar de ser um mundo de expiação e provas e passar a ser um mundo regenerado, e somente na espécie Homo sapiens, espíritos tendentes ao bem encarnarem, o que é que acontece? Começa a ver a solução. Um salto quântico, começa a ver a solução. É essa a equação. Por enquanto a espécie Homo sapiens é tida por todas as padrões cósmicos como lixo. Se nós somos os piores, não tem ninguém abaixo da gente. Nossos espíritos são dos piores. Essa espécie Homo sapiens, esses corpos, eles não existem por si só. Rogério não existe. Nossas personalidades aqui são meros joguetes dos nossos espíritos administrando a realidade de Javé na qual estão inseridas. Quem realmente existe são os nossos espíritos, pessoal. Eu não morro. Quem morre é esse corpo que eu utilizo. Então, sob uma perspectiva cósmica, quem nos olha lá de fora e tem consciência da pílula vermelha, ou seja, da realidade como ela é e não como ela aparenta ser, olha para a gente e sabe quem são os espíritos criminosos que estão aqui na Terra. Mas a luta para salvar a espécie Homo sapiens, e a espécie Homo sapiens só existe se o planeta Terra existir, para que espíritos melhores venham ocupar essa espécie Homo sapiens, porque nesse tipo genético criado reside uma alavancagem, desde que os espíritos que atuem sobre esse código genético façam com amor e sabedoria, e produz aquilo que Ricardo perguntou, uma possível e plausível solução para uma série de impasses até hoje existentes no modo como Javé administra tudo. Isso seria pelo fato de que... Vamos embora, rapaz. Pelo fato de que tudo que a gente sempre vai lá para... Isso. Sim. Eu que entendi, carro só existe no planeta Terra, né? Não. Tem muitos planetas. Na verdade, na obra de Javé, vejam, Javé refém de todo o problema dele. A vida de Javé, pessoal, é muito triste. Javé não tem um amigo. Nem Deus. Javé está apartado de Deus. Ele está mergulhado como refém na sua criação. Ele só convive com os seres que têm o mesmo DNA dele, ou seja, que lhe obedecem cegamente, que sentem o que ele sente. Ou seja, diversidade, zero. Contraditório, zero. É um saco. Deve ser um saco, você já viu. Então a situação dele hoje é pior do que a de Lúcifer. Não necessariamente. Essa é outra questão. Muitos de nós aqui na Terra, apesar de miseráveis que somos, mas nós temos uma vida interior
extremamente bela. A vida interior de Javé é nenhum.